ler esse texto. Quero que você acompanhe comigo e depois eu explico a razão. Capítulo 3 de Colossenses, verso 18, fala assim, primeiro as damas, ok? Primeiro as mulheres. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos ou empregados, obedecei em tudo a vosso Senhor, vosso patrão, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E o verso 23 é o principal no sentido daquilo que eu quero falar. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Amém? Verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Quantos estão entendendo esse texto? Todo mundo, não precisa nem pregar, né? Mas, uma vez, eu convidei o pastor Luiz Carlos, que mora em Manaus, para ser um dos palestrantes de uma das conferências missionárias, lá nos idos de 1900 e pouco. 1997, por aí. E aí, eu me lembro que ele pregando, ele falou uma frase que eu gravei e que é uma grande verdade. Eu quero que você me ajude acompanhando aqui, para a gente não perder o raciocínio. Ele falou assim: a luz que brilha mais longe é aquela que brilha mais forte aqui. Aquele holofote usado nos barcos, nas embarcações, ele tem uma potência. Então, ele consegue focar longe e poder dar direção à noite para os que estão no comando de uma embarcação. Uma igreja local, ela deve fazer missões. Por isso que o pastor Edson Queiroz, já falecido, ele escreveu um livro dizendo a igreja local e missões, porque a ideia de Deus é que toda igreja local precisa ter a visão missionária e fazer missões, dispensando talvez a questão de uma agência missionária, mas a própria igreja sendo uma agência missionária. Mas ela deve fazer missões. Então, quanto mais forte e estruturada for a igreja local, mais longe ela pode chegar. Porque ela vai poder preparar os seus missionários, vai poder fazer a sua parte. Quando Deus fala que rogai, aliás, ele diz que a seara está branca e que são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Jesus fala essa palavra, depois eu entro no assunto, ok? Só para você entender. Jesus fala isso na época, há 2000 anos atrás,
ou há quase 2000 anos atrás, havia um contingente no mundo de 250 a 300 milhões de pessoas somente. Hoje nós alcançamos a marca de 8 bilhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que existe no mundo, diz na matemática, e é verdade isso, que se passasse uma pessoa por segundo na minha frente, passariam 30 anos, dia e noite, para que passasse 1 bilhão de pessoas. Mas nós somos 8 bilhões. E diz a estatística que um pastor, e Jesus fala nesse texto de Mateus 9, 36 a 38, que ele sentiu compaixão quando ele viu a multidão exausta e aflita, sem pastor. Então imagine hoje, 8 bilhões de pessoas, quantas pessoas nesse mundo estão aflitas e exaustas, sem pastor? E para suprir a quantidade, eu fiz na minha mente uma conta, eu não sei se é isso mesmo, pode ser que seja um pouco diferente, mas eu fiz uma conta assim que para a gente hoje suprir a quantidade de pastores, para poder pastorear cada pessoa no mundo, a gente precisaria de 500 milhões de pastores. Porque diz que um pastor, ele só pode dar conta de pastorear bem até 15 pessoas. Se somos 8 bilhões, então nós precisaríamos de uns 500 milhões de pastores para poder alcançar, ajudar a pastorear, porque o pastor, ele apacenta, ele cura, ele cuida, ele alimenta a ovelha. Então não é levar uma religião para eles, mas levar a salvação, a libertação, a cura espiritual, a volta do homem para com Deus. Então, a igreja local, ela precisa de ter esse entendimento. Primeiro, ela precisa ser uma igreja que esteja vivendo um evangelho autêntico. Ela precisa ser uma igreja que tenha testemunho. E o tema, depois eu entro nos demais assuntos, mas o tema nós colocamos vivendo, aliás, eu coloquei assim, desafios de uma vida cristã autêntica. Os desafios de uma vida cristã autêntica. Por quê? Porque a igreja local, para realizar a sua tarefa de evangelização do mundo, ela precisa ser primeiramente curada. Ela precisa viver o testemunho de Jesus Cristo. Dizem que a fala convence, mas o testemunho arrasta uma multidão. Então, uma igreja que não tem testemunho de vida cristã, o mundo não vai dar ouvido. O mundo está cheio dessas coisas. E, infelizmente, como foi predito por Jesus e os apóstolos,
da igreja primitiva, que haveria muitos falsos dentro da igreja, falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes, que haveria de surgir enviados pelo capeta. E aí, automaticamente, a tendência é enfraquecer o testemunho da igreja, para que, se ela enfraquecer, ela não poderá ou ela não vai ter sucesso de falar desse amor, de falar de Jesus Cristo que transforma. Então, dentro dessa ideia, a igreja precisa ter testemunho. Segunda coisa, estou só na introdução, aqui é a introdução, ok? Fique só estou colocando aqui para a gente conseguir entender. A segunda coisa é que a igreja local, ela vai precisar, além do testemunho, ela ter uma formação de pessoas para serem enviados. E esse grupo é um grupo menor, normalmente de 3 a 5% da igreja é que são chamados para ir mais além. Então eles precisam ser tratados, precisam ser preparados, formados. E aí que entra a oração de Jesus: pedi, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Estou me referindo à igreja local atingir lugares mais distantes do que a sua própria comunidade apenas. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, nesse entendimento, Deus, escute, ainda vou na introdução aqui, porque já pode ser meio que a pregação, depois a gente vai ver como fica o restante, né? Depois a gente acerta essa parte aí. Mas assim, a igreja, ela precisa, voltando aí para o seu papel aqui na terra, a Bíblia, aliás, o próprio Jesus disse que ele é a luz do mundo. João 8,12, ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas será a luz do mundo. Não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Entendeu? Sim ou não? Então, Jesus é a luz. Quem segue ele anda na luz, não anda em trevas. Então, grave aí essa questão da luz. Porque lá no livro de Mateus 5,13, diz que nós somos o sal, e no verso 14 diz que nós somos a luz do mundo. No livro de Tiago, 1:17, se não me falha a memória, diz que Deus, ele é o Pai das luzes. E no livro de 1 Timóteo 6, verso 16, diz que ele habita em luz inacessível, se não me falha a memória. A única que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, ou seja, uma luz tão forte que a gente não pode ter acesso a ela. Porque a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Deus diz que ele habita em luz inacessível e que ele é o Pai das luzes. Então essa luz não é necessariamente a forma como nós entendemos, talvez, né?
ou pode ser a forma como nós entendemos, e pode ser também uma forma figurada. No caso de Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, e ele disse, vós sois a luz do mundo. Então não é que nós tenhamos um brilho, entendeu? Assim, que a gente tem uma luz assim para iluminar a parte escura dessa terra, né? Não, mas figuradamente nós temos entendimento, temos clareza na nossa mente, temos a luz que clareou a nossa mente, que nos tirou da escuridão, das trevas, no sentido de estar totalmente perdido na mente, na alma, no espírito. E nós, através do nosso comportamento, vamos ser luz para os que estão nas trevas. Filipenses, capítulo 2. Deixa eu ver se eu lembro esse versículo. Capítulo 2, verso 15. Diz assim, falando para nós, igreja missionária, amém? Ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro neste mundo. O que eu quero chamar a atenção para nós hoje à noite aqui? E para que a gente possa ser uma igreja que chega mais longe, com a luz de Deus, se faz necessário, aliás, aí o primeiro ponto, né? O desafio que existe para a igreja, viver um evangelho autêntico, uma vida autêntica, de um cristianismo verdadeiro, para que nós que somos verdadeiros, nós que somos da luz, nós que seguimos a Jesus, que não estamos em trevas, a gente possa de fato viver ou corresponder a esse chamado de Deus. E aí eu coloquei assim, primeiro ponto, que os desafios do cristianismo, os desafios do evangelho verdadeiro, ele começa em casa. E talvez seja essa a ideia de Deus, através do Espírito Santo, orientar o escritor de Colossenses, do livro de Colossenses, a direcionar como deve ser a família cristã. Que a família cristã possa pautar o seu comportamento dentro daquilo que está condizente com a pessoa de Deus. Para que, praticando isso dentro de casa, a gente possa refletir a luz de Cristo. Então a ideia é assim, se nós somos bons missionários em casa, nós também poderemos ser bons missionários fora. Então Deus começa, e esse texto Deus me deu no dia que a professora Beatriz pediu para eu dar um devocional para os professores no início desse ano. E Deus me deu esse texto, mas especialmente o 23, e me deu também mais um outro assunto, em Provérbios 14, 10. Acho que é 14, 10. Então,
eu ministrei e de repente Colossenses 3:23, que é uma ideia de que em tudo que a gente fizer seja para a glória dele. No sentido, 3:23, coloca só para eu lembrar aqui rapidinho. Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aí, nesse sentido, eu fui ministrando nessa ideia. Então, esse é um resumo do que ele está dizendo anteriormente. Aí ele diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Aí, no caso, anteriormente vem mulher, esposa, sede submissa ao marido. Então, existe uma orientação de Deus para começar dentro de casa, dentro da família. Ele diz que a família é a célula máter da sociedade, é a matriz. Então, é necessário, dentro de casa, com um casal, sendo de fato e de verdade bons testemunhos. Então, tudo vai começar em casa. O que a gente tem ouvido falar muito é que há uma vida cristã aqui, na presença dos outros, e outra vida lá em casa. Diz o pastor o pastor Humberto, ele diz que chega em casa, o homem é um cavalo doido. Dá chute para todo lado, né? Mas na igreja, no templo, nos cultos, ele tem um comportamento muito, muito bom. Então, começando nessa questão aí do verso 18, Colossenses 3:18, falando sobre a casa, a família, começando com a esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Escute. É muito importante o marido e a esposa entenderem o papel da mulher no quesito submissão. Porque a conotação na sociedade da palavra submissão é totalmente equivocada. Não está dentro da ideia do Criador do homem e da mulher, quando ele dá a direção, porque é ele que diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Deus não está colocando um papel inferior para a mulher, quando diz que ela deve ser submissa. Pelo contrário, a mulher, quando ela exerce bem o seu papel, ela é de extrema importância na vida do marido. Porque a palavra submissão, ouvi isso há muito tempo, é uma palavra composta de duas. Estar sob a missão do marido. Então, Deus deu o papel do marido, aqui vemos um pouco daqui a pouco, mas ele tem uma missão. E a mulher sábia, ela vai entender que ela está sob essa missão do marido, para que o marido consiga cumprir a sua missão. Então, poucas pessoas sabem, e por isso há talvez muito problema e muita fraqueza dentro das casas, porque a mulher,
Eu li um lugar que a mulher ela é um pouquinho mais inteligente do que o homem, para começar, né? Parece que 3% ou 5% mais inteligente. Bom, mas a ideia não é ser melhor ou maior, a ideia é o papel dela. Qual o papel que Deus deu para a mulher? Para ajudar a cumprir a missão. Deus deu a ela um radar que não foi dado ao homem. Para ela captar. O mundo chama isso de sexto sentido, mas não é o caso. É um radar que Deus deu para a mulher. Para que ela capta aquilo que vai ser bênção e compartilha com o marido. O marido tem uma ideia, ela vai captar se vai ser bom ou ruim. Então, eu até o ano passado tinha um entendimento errado. Porque a Bíblia diz o seguinte. Vocês estão entendendo se ou não? A Bíblia diz o seguinte. Porque se a casa for firme, então nós poderemos ter uma igreja firme. Amém? Amém? Então veja bem. Muito importante isso. A palavra de Deus diz que se duas pessoas na terra, e nada melhor do que marido e mulher, concordarem sobre qualquer coisa que porventura pedir ao Senhor, Ele daria. Ou seja, aí nós fizemos um curso, há algum tempo atrás, chamado Casado para Sempre. Casados para Sempre. E numa das lições, eu acho que são 13 lições, uma das lições é o casal deve andar em acordo. Baseado em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como. Então, o casal precisa andar em acordo para andarem juntos. Porque duas pessoas unidas num só propósito, há uma sinergia, há uma força de sinergia que, segundo Deus, qualquer coisa que eles pedirem, Deus vai fazer. Agora imagine, ele não disse algumas coisas, ele disse qualquer coisa. E porventura pedir ao Senhor, Ele fará. Então imagine a força de um casal que andam em acordo. Ei, casal que andam em acordo. E aí alguém disse que o Adão, antes da criação de Eva, ele estava limitado ao jardim do Éden. Cuidar do jardim. Quando Deus cria a mulher e une os dois, ele abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha a força de sinergia que existe. Antes era só o jardim do Éden. Agora a expansão seria para encher toda a terra. Percebe aí a força que existe quando duas pessoas se unem num propósito? E aí eu costumo dizer que eu li em algum lugar, aprendi na questão da física, que um cavalo sozinho ele puxa 2 toneladas. Ele tem força para puxar 2.000 quilos. Mas se unir 2 cavalos para puxar algo, eles puxam juntos 20 toneladas, 20.000 quilos. Olha a diferença. Era para ser 2 mais 2, 4, sim? Mas a força da sinergia, ela multiplica a força. Então, de 4 vai para 20.000 quilos. Vocês estão entendendo? É nesse entendimento que Deus está dizendo, andando em acordo, 2 pessoas, pode pedir qualquer coisa que Ele vai fazer.
E nesse entendimento, escute, a mulher tem um papel fundamental, porque vai além ou transcende as coisas naturais. Vocês estão comigo aqui? Estão aqui, sim ou não? Entenda bem. Marido, entenda isso. Porque eu achava assim, eu tinha uma ideia e eu queria que a minha esposa concordasse. Mas você tem que concordar, senão não vai dar certo. Mas Deus um dia ministrou, agora no passado, indo ali para a chácara. Eu entendi. Ah, meu Deus do céu. Então é isso. Não é que ela tem que concordar. Ela vai receber de Deus se aquilo é bênção ou não. Se ela não concordar, não é porque ela não quer concordar, é porque não vai ser bom. E se houver o não da mulher, o marido tem que parar. Sim ou não? Estão entendendo? Porque senão vai dar com os burros na água. Porque é um sinal de Deus, não é que ela não queira. Especialmente se ela é mulher de Deus. Então não é que ela não queira. É que ela já recebeu uma direção. E se ela concordar, pode ir em frente. Você vai romper o mundo, você vai ganhar o mundo. Porque aí não tem limite. Por isso é importante a submissão da mulher. Ela está sob a missão do marido. Mas ela tem que estar protegida pelo marido. Está dando a entender sim ou não? Porque estou pensando aqui, começa em casa a igreja. Começa em casa o testemunho. Começa em casa o desafio. Se lá está bem, então vai tudo bem. O farol vai brilhar mais longe, porque está forte. Nesse caso, poderemos cumprir como igreja local, fazendo missões. Vocês estão aqui, sim ou não? Okay. Então, a mulher tem um papel fundamental nessa trajetória. Mas quando o marido não entende, ele faz do jeito dele e acha que a mulher é para ficar de lado. Não vai dar certo. Então é nesse sentido que Deus está dizendo, esposa, seja submissa ao seu marido. Está sob a missão do marido. Fique atento, faça o seu papel. Aí se o marido é cavalo doido, aí o desafio é maior, né? Precisa orar mais, né? Orar mais para poder ganhar o marido. O marido tem entendimento. A oração da esposa é muito forte. Tem coisa que a minha esposa não concordou, ela não fala nada, ela vai orar. Mas sempre sai ganhando, não tem dúvida. Por quê? Porque Deus ouve a oração dela. Tudo fica do jeito que ela quer, porque ela ora, né, sabedoria, né? E Deus conduz. Vocês estão entendendo? Amém? Aí vem o papel do marido. Verso 19 diz: maridos, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. Escute, o marido, ele tem um papel nesta terra muito, muito importante. Deus deu a ele uma missão. E deu a ele uma esposa para ajudar a cumprir essa missão. Ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele é a autoridade de Deus. Então, Deus não vai cobrar da mulher, vai cobrar do homem. O homem é o cabeça, o homem é o responsável. Porque Deus deu a ele a responsabilidade, a ele a missão.
Por que as mulheres, quando o marido é banana, elas assumem a frente? Porque ela sabe que Deus não vai cobrar dela. É fácil para ela. E se a mulher toma a frente é porque o homem é um acabe. Porque a mulher, ela, de natureza, ela quer ser protegida, então ela quer ser submissa. Submissão é o marido dar cobertura a ela. Então, infelizmente, o marido, por ser o cabeça e ter a responsabilidade perante Deus, muitas vezes ele se recolhe, ele se acovarda, ou ele se acomoda, que é pior. Mas escute, marido, você que é um banana, aqui não creio que tenha, mas pode ser que alguém na internet, né? Se você é um marido banana, Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Deus vai lhe cobrar. Não tenha dúvida, vai chegar o momento da cobrança. Porque é a ele que Deus confiou a responsabilidade. Então, se o marido é um homem de Deus, ele busca a direção de Deus e ele ouve a sua esposa. Então, juntos, ele vai empreender. E aí, a igreja, que começa em casa, ela vai poder dar testemunho. Ela vai ser um testemunho para os outros. Vai ser um farol nesse mundo. E vai poder pregar do evangelho e o testemunho vai arrastar a multidão. Mas se o marido é cavalo doido, o marido é banana, o marido vai do jeito que ele acha. É o problema seu com Deus. Haverá cobrança. Então é necessário que o marido esteja atento. Se ele não está seguindo um rumo totalmente errado, deixando a esposa para trás, deixando a esposa de lado, não se preocupando com ela, não amando, como diz ali. Amai vossa mulher e não as tratei com amargura. Então, por isso, quando dois andarem juntos, homem e mulher, casal, há uma potência tão tremenda que a gente nem conhece. Esse é a estrutura conforme Deus estabeleceu. Aí vem os filhos. Ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Pais, não irriteis vossos filhos. Então, a nossa sociedade hoje, e talvez já há mais tempo, ela vai refletir como é o ensinamento dentro de casa. Então, se os filhos chegam na adolescência e se desviam do caminho do Senhor, se é que era da igreja, é porque a formação na base não foi boa. Se os filhos são desobedientes, se os filhos são egoístas, se os filhos são mentirosos, se os filhos furtam, é porque não está sendo ensinado corretamente. Eu me lembro que a Evelyn tinha 4 anos
Ela estava estudando, acho que era jardim, e uma coleguinha dela foi maligna com ela, malinou dela. E ela disse que, para descontar, ela furtou uma carteirinha, uma bolsinha com lápis, borracha, essas coisas da outra, né? Escondeu e trouxe para casa. Quando ela mostrou, falei, de onde é isso aqui? Eu peguei lá da menina. Eu peguei ela na bicicleta e fui na casa da professora. Disse, olha, esse aqui não é da Evelyn, ela pegou da coleguinha. Eu gostaria de devolver aqui. E corrigi a minha filha. Para ela entender que estava errado. E sempre a gente corrigiu ela, disciplinou ela. Mas hoje ela agradece. Então, se os filhos são rebeldes, são malfeitores na sociedade, é porque os pais falharam na educação, na criação. Então, quando Deus está dizendo, filhos, obedeceis, você, como pai, primeiramente precisa ensinar eles. Eles não nascem sabendo. E se a gente vai deixando o filho fazer a sua própria vontade, ele vai se tornar uma pessoa cheia de vontade. E quando alguém disser não, ele vai espernear. Ele vai fazer vergonha. Pode ser em aeroporto, pode ser na rodoviária, pode ser onde for, nos shoppings. Vai fazer vergonha. Porque está sendo mal ensinado em casa. Então, eles estão necessitados de ajuda para aprender. Por isso, eles vão testando os pais. Aí, pastor, acho que é James Dobson, uma coisa assim. James, esse aqui do Brasil. Aqui do Brasil tem um pastor que ele diz, eu não sei se foi ele ou foi outro, mas diz assim no livro dele: a varinha é a primeira opção e não a última. A gente vai deixando, e por último, então, mas ele disse, não, a varinha é a primeira opção e não a última. É bíblico. Corrige, ensina, dá limites, para que essa criança ensinada, ela possa obedecer os pais. Porque aí está dizendo, filhos, obedecei. Mas ele precisa ser ensinado primeiro para depois obedecer. Então, se os pais não fazem o papel correto como pai, então haverá um coração rebelde contra o pai. Haverá um coração do pai contra o filho, haverá um coração do filho contra o pai. E Deus disse que é para ser convertido o coração dos pais aos filhos, capítulo 4 de Malaquias. E o coração dos pais deve estar convertido aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, uma família que tem filhos educados, bem educados, filhos que conseguem entender a autoridade dos pais, conseguem obedecer os pais, quando ele vai para a igreja, ou quando ele vai para a escola, ou quando ele está na sociedade, ele vai saber se comportar da mesma forma. Diz o ditado, costume de casa vai à rua. Então, se ele é ensinado, isso vai transparecer na vida da criança lá fora. Quantos estão entendendo até aqui? Havendo essa atitude certa dentro de casa e tudo fazendo
como para o Senhor e não para os homens, ou fazendo tudo de coração, ensinando a criança de coração como para Deus e não para os homens, porque também muitos estão ensinando para que a criança seja bem-sucedida na sociedade, só isso, mas não está fazendo isso como para Deus. Tem que fazer como para Deus, isso que é o ideal. Quando há uma família bem estruturada, é a coisa mais linda que existe. Esse é o plano e projeto de Deus. Então, uma igreja que está bem organizada na família, bem ajustada, ela vai ser um testemunho para muitas pessoas. Porque vai aparecer fora aquilo que é vivido em casa. Como o nosso horário avançou, se Deus quiser, no próximo domingo, nesse mesmo horário, no canal igual, nós vamos continuar. Aí entrando mais para a área da sociedade. Amém? Quero que você feche seus olhos e faça faça uma análise. Como você tem sido como marido. Você tem amado a sua esposa. Você tem cuidado dela. Você tem superado as expectativas da sua esposa. Você, esposa, tem respeitado a autoridade do seu marido. E tem sido submissa para que ele cumpra a missão dele. Como tem sido o seu papel como pai? Como tem sido o seu papel como filho? Nós somos a luz do mundo, a igreja precisa brilhar. As pessoas precisam ver que há diferença na vida do crente para quem não é crente. Mas para que isso aconteça, você precisa viver a palavra de Deus, obedecer essa palavra. Cumprir a palavra. Porque é isso que vai fazer a diferença na sociedade. A sociedade vive sem Deus, sem compromisso, sem obediência aos mandamentos de Deus.